de Jesus Cristo. Vim aqui para compartilhar com os irmãos sobre uma porção da palavra do nosso Deus, um assunto talvez simples, mas que pode nos ajudar a estar identificando tanto o nosso estado espiritual e também dos dias que nós estamos vivendo, né? Falando das duas igrejas, igreja natural, igreja espiritual. E estamos aqui trabalhando para o reino de Deus, que juntamente com o nosso pastor Davi e todos os nossos irmãos aqui, que têm dedicado também para ser um instrumento de Deus nessa obra que é rápida, como nós sabemos, essa obra dos últimos dias, dessa hora undécima. Então eu gostaria de ler em Mateus, no capítulo 7, alguns versículos aqui deste capítulo e nós refletirmos um pouco aqui em algumas citações, algumas escrituras, com o objetivo de ajudar aqui aos nossos irmãos e também todos aqueles que ouvirem, né, que assistirem esse vídeo, que possam também ser abençoados, que possam ser ajudados. A partir do versículo 15 de Mateus, capítulo 7, nessa Bíblia aqui que eu estou, nessa tradução da King James, ela traz aqui no título que pelo fruto se conhece a árvore. Então diz assim, do versículo 15 até o 23, 24. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível que alguém colha uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma breve oração. Pai Celestial, neste momento, nos aproximamos da Tua bendita presença, das Sagradas Escrituras que de Ti testificam, que possamos, meu Deus, através da inspiração do Teu Espírito Santo, trazer, ó Deus, a dinâmica, trazer, ó Pai, o Espírito que dá vida a essas palavras, para que isso vá de encontro às almas de cada um que ouvir estas palavras e que possa, meu Deus, isto vivificar em seus corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, nós viemos aqui humildemente para contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual de cada filho e filha de Deus, né? Sabendo desse momento que estamos vivendo, onde temos tanto entretenimento, tantas ferramentas sendo utilizadas, né, pelo diabo, buscando estar ocupando o tempo das pessoas o máximo possível. Então, nós também queremos utilizar das ferramentas que temos
e de todo o material que Deus tem nos dado para ocupar o nosso tempo o máximo possível com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Como diz Pedro em uma de suas cartas, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós temos buscado essa fé perfeita, né? Para a nossa transformação, para o nosso rapto, e temos sido muito abençoados aqui, através do nosso pastor, através do irmão Jorge, com ensinamentos profundos da palavra, e creio que Deus tem nos posicionado, cada membro no seu lugar, para estar atuando de acordo com a sua função. Este texto é um texto muito rico, né, que podemos explorar aqui cada versículo, mas falando desta igreja natural, desta igreja espiritual, como nós tivemos desde o princípio, né, quando Caim e Abel foram trazer uma adoração ao Senhor. Nós vemos lá no livro de Gênesis, sempre após a queda, o homem tem esse desejo, né, de se aproximar de Deus, falando de desejo do homem de retornar àquela presença, aquele companheirismo que ele tinha com Deus lá no princípio. Só que nós temos o homem que tenta através da religião, através da interpretação, e temos aquele que vem através da revelação, que Deus o dá através da eleição, da predestinação. E esse indivíduo, desde o princípio, ele se torna um indivíduo perseguido por ser espiritual, né? Porque quando nós falamos de revelação, é algo que vem de Deus, né, pelo Espírito Santo, e isso torna a vida do indivíduo um indivíduo espiritual, um indivíduo que não vive apenas nessa atmosfera natural, mas que vive nesse mundo sobrenatural. E isto o diferencia dos outros, falando tanto de indivíduo como também de nível coletivo de igreja, né? Então nós temos esta igreja de hoje que vive edificada na revelação, e que ela anda em contramão desta igreja que vive apenas no natural, né? E Jesus, ele traz essa advertência, ele traz essa grande mensagem aqui, né, para aqueles que ouviam ali naqueles dias, falando que pelos frutos conhecereis a árvore. Nós sabemos que a Bíblia sempre, ou várias vezes, ela compara, né, as pessoas com árvores, né? Desde o início, lá em Gênesis, nós tínhamos duas árvores que estava tipificando ali, apontando para duas pessoas, e também nos nossos dias não é diferente. Nós temos essas árvores, né, essas pessoas, e esta igreja, hoje, falando da estrutura da mensagem, né, deste grupo que crê na mensagem, e aí nós podemos falar aí de todo esse contexto, né, tanto dos que creem até a parte das doutrinas, dos rudimentos, tanto daqueles que caminharam, né, para crer na abertura da palavra, manifestação do Filho do Homem, tanto aqueles que acabaram indo para algumas extremidades, colocando todo esse contexto aí do grupo da mensagem, nós podemos observar quais frutos tem produzido cada pessoa, porque nós vivemos no tempo da colheita, nós vivemos no tempo do amadurecimento. Então nós podemos olhar para nós mesmos e ver que fruto nós estamos dando, né? Que tipo de fruto estamos dando nessa altura que estamos vivendo, sabendo que quando a estação ela é para a colheita, que o fruto já cresceu,
que o fruto já está no tempo do amadurecimento, então não há como personificar, né, nesse momento que estamos vivendo. Não há como personificar uma vida cristã nesse estágio, né? Como nós vemos nos dias do profeta William Branham, a terceira etapa, o anjo lhe advertiu, né, que seria daquela forma, ali, né, em oculto, em simplicidade, em silêncio, Apocalipse 8, porque não haveria como personificar aquilo, né? Então, nós temos aqui falsos profetas, né? Trazem falsos ensinamentos, lobos devoradores e todas essas advertências que Jesus tem dado. Agora, muitas vezes, durante muito tempo, essa escritura aqui de Apocalipse 7, principalmente nesses versículos aqui do 21 ao 23, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres. E Jesus declara, nunca os conheci. Muito tempo nós vimos essas escrituras aqui serem aplicadas, né, apenas para denominação, apenas para as pessoas do mundo religioso, né, e não para as pessoas da mensagem, né, e realmente nós temos esse quadro, né, mas nós vemos que vai afunilando cada vez mais, e mesmo que nós sabemos que em todo grupo ali possui 3 classes de crente, mas nós vemos que vai afunilando e nós temos a Bíblia relatando 2 grupos, né? Como ali em Mateus 25, nécias e prudentes. Mas essas pessoas aqui também que conheciam a Deus, que elas expulsavam demônios, que elas estavam ali na presença de Deus, porque Deus fala ali para afastai-vos da minha presença, quer dizer que elas estavam na presença de Deus até então. Essas pessoas, se nós olharmos hoje, esse tempo que nós estamos vivendo, elas estão dentro desses grupos da mensagem. Essas igrejas, não mais estamos falando do grupo denominacional, do grupo fora da mensagem, do grupo religioso aí no contexto geral, mas de pessoas que estão dentro deste grupo, né? Porque nós vamos ver aqui, com algumas escrituras aqui, alguns quadros da Bíblia, que essas pessoas, como nos dias de Jesus, faziam parte daquela igreja ali de Jesus, como Judas. Estava ali o tempo todo. Judas expulsou demônio, Judas participou de grande parte do ministério de Jesus. Somente quando Jesus estava prestes, ou pouco antes de Jesus morrer, né, para que o Espírito Santo voltasse, né, e encarnasse nas pessoas ali no Pentecostes, que Jesus liberou a palavra, né, para que o diabo tomasse posse completamente ali de Judas e Judas executasse a escritura que cabia a ele executar. Porque nós vemos que todos nós, em algum momento, né, antes da fundação do mundo, nós estávamos nos pensamentos de Deus. Porém, tem aqueles que foram pensados para cumprir escrituras, eleitos e predestinados para cumprir escrituras como Jacó.
lutar pela primogenitura, ser eleito para ser Israel. Mas Esaú foi aquele pensamento que foi expressado para cumprir as escrituras de rejeitar a primogenitura, de não dar valor para a primogenitura, como Judas. Judas cumpriu escrituras de um traidor, de um anticristo, daquele que o diabo iria encarnar nele e executar essa obra contra a palavra, antipalavra. Então, todos nós estamos cumprindo escrituras. Agora, resta saber quais escrituras estamos cumprindo, porque da parte de Deus, nós tivemos ali Jesus cumprindo a escritura, né, ou várias escrituras ali da parte de Deus, mas Judas também tinha escrituras que ele cumpriu, porém da parte do diabo. E, no entanto, esses dois indivíduos estavam na mesma igreja. Essas duas igrejas, aí nós temos a verdadeira vinha, a falsa vinha, estavam juntas, estavam ali o tempo todo juntas. E nós sabemos, né, como a Bíblia mostra ali em João capítulo 13, que os discípulos, eles não desconfiavam de Judas, eles não imaginavam que Judas seria o traidor. É claro que apenas um discípulo ali, João, esse tipo da noiva, que estava ali sempre próximo a Jesus, que ouvia os segredos, que Jesus falava com ele mais próximo, mais intimamente, né? Ele sabia que aquele que molhasse ali o pão, né, que tomasse ali do pão ali naquele momento, que ele era o traidor, porque Jesus falou com ele, ele estava próximo, a ele foi revelado esse segredo, né? Mas os outros, olhando pela posição de Judas, pelo comportamento de Judas até então, por tudo que Judas fazia e trabalhava na obra e representava, né, ele demonstrava ser completamente verdadeiro, né? Mas quando a palavra ela é aberta, quando a palavra é declarada, então se manifesta o verdadeiro e o falso, né? E nós estamos vivendo exatamente esses dias. A palavra foi aberta, né? Nós tivemos os selos abertos, né? 63, todas as mensagens que fazem parte dos selos, que foram pregadas, que foram ali declaradas, e após isso, nós vemos nos nossos dias cada árvore manifestar o seu fruto, porque a voz de comando foi dada, tanto para, como diz a Escritura, né, do justo está cada dia mais justo, cada dia mais limpo, e o injusto, ou o sujo, está cada dia mais sujo. Então nós vemos todos esses acontecimentos, né, até mesmo em grupos que se chamam da mensagem, né, igrejas, indivíduos que dizem crer na mensagem, com comportamentos que nós vemos estar longe do que as Escrituras, do que a mensagem nos ensina. Por quê? Porque chegamos a este momento que os indivíduos, que as igrejas estão apenas manifestando o que eles eram, porque essa voz de comando de Jesus, como foi ali nos dias de Jesus literal aqui na terra, na primeira vinda, ele partiu o pão, a palavra, esse pão, como ele diz lá em João capítulo 6, que ele é o pão, né? Que ele é este pão vivo que desceu do céu. Quando ele foi partido, quando essa palavra foi compartilhada, né? Como foi feita ali para aqueles discípulos de Emaús, lembra que após a ressurreição de Jesus, e ali naquele encontro com aqueles dois caminhantes ali para Emaús, eles não reconheceram Jesus a princípio,
Mas quando Jesus ali, com eles ali nas suas casas ali, que Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. Então os eleitos, eles, quando a palavra abre, eles reconhecem a palavra, eles reconhecem Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo também, na abertura dessa palavra, é dado a conhecer esses falsos, né? Como está falando aqui, falsos profetas, né? Que trazem falso ensinamento. E isso tudo dentro desta estrutura, dentro desta igreja, manifestando essas duas naturezas, do espiritual e do carnal. Então, vou seguir aqui, lendo algumas escrituras aqui. Em 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim, versículo 1 ao 3: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Veja que palavras que Pedro traz para nós, né? Já orientando naqueles dias, aqui nós falando dos dias de Pedro ali na igreja primitiva, e nós vemos que na era de Éfeso, essas coisas já acontecendo, né? O anticristo, esse cavalo branco, né? Já vindo ali, essa primeira unção da parte de Satanás, mas isso também, estas escrituras, nós vemos nos nossos dias. Quantos líderes, quantas pessoas utilizando a mensagem para isso aqui, né? Para utilizar como negócio, né? A avareza de muitas pessoas, de muitos líderes, não preocupando nem um pouco com as almas, né? Por essas almas que Deus resgatou. E aí, utilizando essa própria mensagem, utilizando essas próprias escrituras, né, que nós temos. E então, por isso eu estou dizendo, Mateus capítulo 7, esses versículos, né, do 21 ao 23, muito tempo isso sendo aplicado ali somente para as denominações, para as pessoas ali que não pertenciam à mensagem, né? E combatendo essas igrejas, esses sistemas, sim, também, mas nos dias que nós estamos vivendo, com tudo que nós temos visto acontecendo, essas escrituras também estão se cumprindo no meio dessas pessoas que elas estão dentro das igrejas, mas carregando esse sistema, mas carregando o cumprimento dessas escrituras, porque todos nós, né, volto a repetir, estaremos cumprindo alguma escritura. Todos nós estamos cumprindo escritura. A palavra de Deus é eterna. Agora resta saber de qual lado nós estamos cumprindo. O lado de Jesus, o Filho de Deus, aquele que Deus se manifestou em carne, ou o lado do anticristo, né? Da unção de Satanás, do diabo se manifestando nele em carne, e nós sabemos que ambos os espíritos voltaram. Jesus foi crucificado e o seu espírito voltou no Pentecostes. Judas também foi crucificado, né? Suicidou ali, e aquele espírito anticristo voltou também. Agora, voltou só nessas denominações, nesses
ambientes o qual todos que creem na mensagem são alertados contra isso, contra esse sistema? Ou, assim como foi com Judas, também está ali no meio, está bem ao lado dos verdadeiros, né? Então nós vamos vendo o porquê deste comportamento das pessoas dentro da mensagem. Nós ficamos assustados como pessoas que estão lutando por essa fé. Muitas vezes nós vemos pessoas tão escandalizadas que desistem da caminhada, que desistem do Evangelho, mas nós precisamos saber de uma coisa: a palavra é verdadeira, a palavra ela não se contamina, essa mensagem ela não se corrompe, nunca vai se corromper. O que nós estamos vendo são pessoas manifestando, cumprindo as Escrituras que eles foram destinados a cumprir. Então, por isso, como pregou o profeta, olhe para Jesus, é o nosso alvo. E voltemos às Escrituras e nós vemos que tem a parte que cabe àqueles que foram eleitos para cumprir, a parte de Deus, e tem a parte dessa igreja física, desses crentes naturais. E João, na sua primeira carta, no capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 1, ele orienta: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E o ensino, ele prepara as pessoas, quer seja para uma fé edificada na rocha, na revelação, ou para uma fé edificada no homem, na igreja. Isso nós vemos também desde do princípio da igreja, falando da era de Éfeso até nos nossos dias, nós temos visto isso acontecendo. Então, essa escritura de João capítulo 13, que eu tinha citado aqui, que é bem conhecida, da Santa Ceia. Então, vejam só, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, veja que prestes esse momento, Jesus, ele teve um rapto, como nós sabemos. Então, veja que foi pouco antes do rapto de Jesus que esses acontecimentos vieram à tona, de manifestar quem era essa igreja carnal, quem era essa igreja falsa e quem era essa verdadeira. E nós estamos exatamente neste momento, prestes a passar deste mundo para o seio do nosso Pai, para este rapto, esse transporte que nos tira dessa dimensão e nos leva para essas bodas do Cordeiro. Exatamente neste momento onde se manifesta esses frutos, onde cada um mostra as suas cores, E aí nós vamos entendendo tantos escândalos. Imagina depois para os discípulos, quando tinha se concluído ali, a traição de Judas e todos aqueles acontecimentos, como, quem sabe, eles ficaram escandalizados. Aí alguém poderia pensar, Pedro traiu Jesus também. É claro que Pedro teve ali também seu momento de fraqueza, de se esconder, de negar ali a sua fé por um momento, mas Pedro, ele teve um arrependimento, verdadeiro, genuíno, e Pedro nunca voltou atrás da revelação que Deus lhe dera. Então, veja algumas diferenças. Judas, ele vendeu Jesus. Pedro não vendeu Jesus.
Ele negou a sua fé ali por um momento, ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo na sua alma, porque andar com Jesus, andar com essa mensagem, como nós lemos aqui em Mateus 7, 22, essa multidão aqui, essas pessoas dizendo Senhor, Senhor, dizer, eu creio nessa mensagem, eu creio no profeta, Senhor, Senhor, William Branham, dizer isto não é o suficiente, andar nessa mensagem não é o suficiente. Essa mensagem precisa estar dentro da nossa alma, né? Como nós aprendemos aqui, o batismo do Espírito Santo na alma, esse selo na alma, porque antes de Pedro ser selado na alma, ele negou Jesus, ele não teve fé suficiente, mesmo recebendo ali uma revelação, né, que Jesus mostrou que aquilo edificaria, né, que a sua igreja seria edificada na revelação de quem é Jesus Cristo, como o profeta nos ensina, mas aquilo ainda não tinha sido suficiente, porque aquilo foi apenas uma porção dada a Pedro. Então, andar com Jesus, andar nessa mensagem não é o suficiente. Isso precisa estar dentro do indivíduo. Nós temos muitas pessoas que são adeptas à mensagem, como ser adepto a qualquer religião. Isso não é suficiente. Isso precisa estar dentro da pessoa, né? Para que realmente produza esses frutos, essa fé que seja suficiente de permanecer, né, por essa revelação até o fim. Então, e aqui vai falando, né, e acabar da ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, mesmo o diabo já colocando isso no coração de Judas, somente depois que Jesus liberou, que Jesus falou a palavra, que Judas foi e executou aquilo que estava em seu coração. Então, nós vemos que mesmo para o diabo agir, mesmo para o diabo fazer qualquer coisa, Deus precisa autorizar, Deus precisa liberar. E aqui conta, né? O que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, cumprindo ali, né, o salmo. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E outro detalhe interessante aqui, que nós lendo essa escritura aqui, nós vemos que João chama a atenção aqui e fala que aquele a quem Jesus amava, né? João falando dele próprio e Pedro ali sinalizando para João, né, perguntar a Jesus quem era esse que ia trair Jesus, porque cada um olhando para si, pensando, será que é eu, será que é eu? E veja que João era o que estava mais próximo de Jesus e que obteve a revelação de quem era esse que iria trair Jesus. Então, meus irmãos, outro ponto é que essa igreja espiritual, porque João, em todos os eventos, nós vemos João participar, né? Tanto ali do Monte da Transfiguração, né? Ali vindo profeta da lei, Moisés, Jesus, a graça, o final de uma dispensação e início de outra, João estava ali, né? João Batista sendo esse último profeta ali da lei, finalizando aquela dispensação, João sendo levado, né, ali na ilha de Patmos, Deus levando ele em espírito, vendo toda essa visão do Apocalipse, todos esses eventos futuros. Então João, esse tipo da noiva, ele viu tanto as coisas que eram, as coisas que são, as coisas do presente, como as coisas futuras. E ele obteve um entendimento, assim como lá em Apocalipse 13, aquela visão, aquela revelação para João, quem era a besta, quem era falso profeta, quem era a imagem
da besta, todos esses eventos foi mostrado a João. E essa noiva dos nossos dias, ela também é revelado a ela essa falsa igreja, esses indivíduos que são naturais, que são carnais, como foi para João esse tipo da noiva dos nossos dias. Ele recebeu essa revelação de Jesus. Ele estava ali o mais próximo, ouvindo diretamente de Jesus estes segredos. Da mensagem José encontrando seus irmãos, de 30 de dezembro de 56. Veja que interessante esse quadro que o profeta traz aqui de Moabe. A partir do parágrafo 110. Agora, Moabe, na terra dos moabitas, não era pagã. Eles criam no mesmo Deus que Israel cria. Então veja os tipos, né? Eles nunca falham. Veja, Israel era o tipo da igreja espiritual, da igreja verdadeira, do povo de Deus. E Moabe, o profeta mostrando aqui, eles também criam em Deus. Eles também eram uma igreja que cria nessa mensagem, né? Que cria neste mesmo Deus. Só que, veja quem eram esses moabitas. Pois eles eram os filhos das filhas de Ló. A filha de Ló que concebeu enquanto Ló estava embriagado, através de seu próprio pai, e eles seguiram em frente. Foi daí que surgiram estes moabitas. E aí, se nós voltamos lá em Ló, veja onde Ló estava, para que chegasse a acontecer essas coisas, para que chegasse a vir esses filhos dessa maneira que vieram. Ló estava em Sodoma. Ló tinha se separado de Abraão, porque assim como nos nossos dias, nós olhando para este tipo, Abraão, esta igreja espiritual, e Ló, essa igreja carnal, né, como eu tenho aqui uma citação aqui da mensagem Estreita é a Porta, o profeta mostrando que Ló escolheu esse caminho mais fácil, ele escolheu esse caminho mais largo, né, coisas que a vida proporciona, coisas naturais, enquanto Abraão estava olhando para as coisas espirituais. Então, desde aquelas escolhas, aconteceu uma separação. Então, nos nossos dias também essa separação vai acontecendo, porque estes crentes carnais, essa igreja natural, ela vai caminhando junto até um certo momento. Chega um momento que há uma separação, até mesmo física, até mesmo geográfica, como aconteceu com Ló. Porém, o que resulta nessas escolhas de Ló, desta igreja carnal? Olha o que resultou. Vieram esses moabitas. E olha o trabalho que esses moabitas deram ali para o povo de Deus. Olha as consequências que eles trouxeram para o povo de Deus, né? E quando seu profeta saiu, seu mestre, olha quem que era o profeta de Moabe, Balaão. Quem que era o mestre de Moabe? Veja os ensinamentos que Balaão trouxe para Moabe. Criam no mesmo Deus, mas qual que era a paixão de Balaão? Era o dinheiro. E meus irmãos, nós estamos falando de Moabe, como o profeta mostra aqui, como as escrituras mostram, se nós lermos lá em Gênesis, Moabe saiu de Ló, Ló, parente de Abraão, Ló, que Pedro chama de justo, que a Bíblia chama de justo, que estava ali incomodado com as coisas que aconteciam em Sodoma, que não concordava com aquilo, mas estava lá. E o que levou Ló para lá? As possibilidades financeiras, as possibilidades naturais. E veja que o mestre
o ensinador, o profeta dessa igreja natural, a paixão dele era o dinheiro. E aí nós olhamos para a igreja, para as igrejas da mensagem. Nós temos o mesmo quadro. Nós temos esses líderes que têm as suas paixões pelo dinheiro, como nós lemos aqui na carta de Pedro, que eles usam, né? Vou pegar aqui na carta de Pedro, 2 a Pedro capítulo 2, verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Então faz do povo negócio, porque a paixão deles é o dinheiro. E é claro que o poder, o status e outras coisas que vão vindo. Mas veja que nessa igreja carnal, desde o seu princípio, das suas decisões, das suas escolhas, são voltadas para aquilo que está no seu coração, que são esses desejos. Judas vendeu Jesus por dinheiro, né? O dinheiro falou mais alto. O que estava no seu coração? Então, por que nós estamos vendo hoje as pessoas, os líderes, esses falsos profetas e essas igrejas carnais fazerem essas mesmas escolhas? É o que está no coração deles. Só que agora está vindo à tona, porque é o momento que nós estamos vivendo. Momento em que, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 7, pelo fruto se conhece a árvore. E como nós podemos olhar em cada árvore agora e ver que fruto está ali, podemos olhar para nós mesmos. Como nós lemos na escritura da ceia, né? Ali em 1 Coríntios capítulo 11, examine, pois, o homem a si mesmo. Então nós podemos ver que fruto nós estamos dando nesse momento que estamos vivendo, momento que estamos prestes a ser transportados desta dimensão para este rapto, né? Assim como nós desejamos, como nós cremos, estamos batalhando por isso. Agora, os frutos estão mostrando quais estão realmente sendo preparados para este rapto, como também quais estão sendo preparados para ficar aqui na grande tribulação. Porque Ló, as suas escolhas, suas decisões, o levaram para um lugar onde ele recebeu uma mensagem. Aí nós partimos para esse estágio agora. Que as escolhas de Ló o levaram para um lugar onde ele recebeu mensageiros, pregadores, que o prepararam para passar aquela tribulação, que o prepararam para escapar do fogo de Sodoma. Enquanto a igreja espiritual, Abraão, as suas decisões, as suas escolhas, o fez receber ali uma pregação, uma mensagem, a palavra em carne, para que ele recebesse uma transformação de corpos, para que ele recebesse o filho da promessa. Então veja que paralelo, que contraste. De acordo com o lugar que a pessoa está, com o grupo que ela está, com as escolhas, com as decisões que foram tomadas em prol de suas paixões, em prol daquilo que estava em seu coração, de acordo com isso ela recebe essa mensagem. Então, nós vemos aqui que Moabe não era uma nação pagã, era uma nação que veio ali, parente de Israel, que cria no mesmo Deus. Então esse grupo estava ali junto. Veja nessa citação aqui da mensagem: Senhores, queríamos ver a Jesus, 4/3/64. Nessa tradução aqui de Goiânia, está no parágrafo 61 e 62. E os verdadeiros crentes gentios estão esperando um filho prometido, o Filho de Deus, e temos esperado. Eles não estão em Sodoma, eles foram chamados para sair. Sodoma era aquele membro morno de igreja, e houve como que um moderno Billy Graham que foi até Sodoma, entre as denominações, um Oral Roberts, e eles estão aí batendo o evangelho que os cegou. Observe o sinal que ele fez lá.
a mensagem que esses crentes carnais, que esses crentes mornos, né, como o profeta fala aqui, morno, membro morno de igreja, ele tem recebido, cega eles. É claro que é a mesma mensagem, né, porque 3 anjos vieram a Abraão, foi a mesma mensagem, só que essa mensagem, a parte que vai para esses membros mornos de igreja, cega eles. Essa mesma mensagem que vai para esses crentes carnais, ela cega eles, enquanto que para esses espirituais, ela abre a sua visão, e eles podem ver até as coisas que hão de ser, e eles podem ver até além do rapto, além da tribulação, eles podem ver o milênio, podem ver coisas, promessas que estão adiante. Para a gente ir finalizando aqui, eu vou ler só algumas citações para trazer esse quadro de como esses membros carnais são cegados. Nós vemos que o lugar, né, o grupo que essas pessoas estão inseridas, isso influencia na visão que elas têm pela palavra, e nós vemos que estamos falando de grupos de pessoas que estão dentro dessa estrutura da mensagem, né? Então veja bem, nessa mensagem 3 classes de crente, na tradução da Voz de Deus, a partir do parágrafo 265. Quando São Martim tentou realizar o batismo no nome de Jesus Cristo na igreja, quando ele ainda tentou manter-se fiel aos sinais e maravilhas e coisas assim, a Igreja Católica condenou o homem e absolutamente nem mesmo o reconhecia, e o expulsou. Você teria tomado partido com o credo católico ou você teria permanecido com São Martim? Então, a pergunta que o profeta nos faz. Hoje, nós vemos que não é diferente, e isso dentro da mensagem. Não da mensagem, né, mas dentro dos grupos que diz que crê da mensagem. Como eu disse, a mensagem, a palavra de Deus, ela não se corrompe. São as pessoas que se organizam, que se denomina, enfim. Então, hoje, se você não crê como o grupo A, B ou C ou D, você é expulso. Você como aconteceu aqui com São Martim e como aconteceu com os outros espirituais de cada era, como aconteceu com José nos seus dias. Ele foi expulso da onde? Do Egito? De algum outro lugar? Não, ele foi expulso de seus irmãos, de dentro da própria igreja, dos próprios filhos de Jacó, dos seus irmãos que criam no mesmo Deus, é que ele foi expulso, por ele ser espiritual. Então, quantas pessoas foram expulsas dos grupos onde pertenciam porque eles acompanharam a revelação, porque eles acompanharam o mover da coluna de fogo? Então não é diferente. Agora, em qual grupo nós estaríamos? Porque a mesma decisão que nós tomamos hoje, se nós estivéssemos nos dias de Martim ou no dia de cada era, seria a decisão que nós tomaríamos. Então, o profeta vai falando, Deus vindicou com sinais e maravilhas aqui nos dias de São Martim. E aí aqui, a partir do parágrafo 266, veja bem, agora a palavra de Deus, a palavra de Deus ou os dogmas da igreja está diante de você. Veja que realidade que nós temos hoje. A palavra e os dogmas da igreja estão diante de nós. Resta a nossa decisão do que vamos escolher: os dogmas da igreja ou a palavra de Deus, que permanece pura e genuína. Pode você aceitar o que os dogmas de igreja dizem, ou você toma o que a palavra diz. Lembre-se, em todas as eras tem sido como é agora mesmo. Há sempre uma crença popular entre as pessoas.
e ela sempre tem sido apenas um pouquinho contrária à verdadeira palavra. Oh, não! O anticristo não nega a palavra, certamente que não. Ele diz que crê nela, mas só que não nela toda da forma que ela está escrita aqui. Vê? Então veja o que o profeta está chamando a atenção. Esse espírito anticristo, meus irmãos, há muito tempo nós olhávamos para isso lá nas denominações, né? No romanismo, né? O catolicismo, enfim, mas isso está claro e evidente que está no meio dessas pessoas, porque não nega toda a palavra, nega parte da palavra, nega uma coisinha ou outra, né? Como aconteceu lá no princípio, o diabo não veio contrariando, contestando a palavra para Eva. Não é assim que Deus disse? Veio citando ainda, né? Claro, com sua interpretação. Quando ele foi a tentar Jesus, veio citando escrituras, veio usando a própria escritura. E hoje não é diferente. Agora, se manifesta o que está no coração das pessoas, porque eles vão usar as escrituras, a mensagem, de acordo com aquilo que está nos seus corações. Nós não temos visto as escrituras mostrarem, né, como nós temos tido ensinos maravilhosos aqui com o nosso irmão Jorge, com o próprio pastor Davi, mostrando o livramento dos 144 mil, mostrando esse terceiro anjo, esse anjo de linho fino. E as escrituras são claras, mas as pessoas ainda negam. Mas eles negam essa parte e aceitam outras. E isso o que é? Não nega a palavra total, né? Nega parte da palavra. Satanás disse a Eva, Eva creu nela toda, a não ser apenas nesse pouquinho que ele disse a ela. Eles simplesmente tomam ela toda, a não ser apenas um pouquinho. Então veja esses detalhes, né? E esse tem sido a estratégia de Satanás desde que ele operou isto primeiro em Eva, apenas para descrever um pouquinho da palavra, e sempre separa essas três classes de pessoas. A palavra separa essas pessoas. Então, sempre a palavra traz essa separação, essa identificação de que semente está ali dentro, do que tipo de material é feito, né? Em cada era tem sido dessa forma, cada era que já existiu tem sido dessa forma. Quando Deus tem enviado algo à cena e claramente a identifica, a sua palavra. Então, é interessante notar que após, né, esses anos que nós tivemos esse grande salto, né, da revelação da palavra para esses indivíduos que creram e receberam, né, a abertura da palavra, esses ensinamentos que nós recebemos que tornaram mais claro vários pontos, né, que nem mesmo eram mencionados, né, de terceira vinda, dessas três alianças que Deus tem com Israel, com Ismael e com a noiva, né, esses que vêm de Jesus, ali, desses três filhos de Abraão, Jesus, Isaque e Ismael. Então, tantos outros assuntos que têm sido esclarecidos, né? E nós vemos que, após isso, como tem surgido, né? Como tem acontecido exatamente isso que aconteceu nas eras anteriores, né? Essa identificação agora de quem realmente é verdadeiro e quem é carnal. Por quê? Por que são a maioria carnal? Nós vemos uma minoria espiritual que compreende essas coisas, né? Como nós vemos João, Deus, aquele anjo, aquela voz, né, como de trombeta, como diz ali em Apocalipse 4, sobe aqui.
João não estava numa dimensão natural para compreender e ver aquelas coisas. João teve que subir a uma dimensão espiritual. E esses crentes carnais, eles querem compreender as coisas de Deus nessa dimensão natural que eles estão, nessa atmosfera carnal que eles estão, cheios de paixões e avarezas por negócios e tantas coisas naturais. Então, não vão conseguir. E por isso eles vão combater muitas vezes, por isso eles vão descrer disso. Ou você segue junto só para ver, até que você possa ter uma chance de dizer, aí está, um Judas para apunhalar alguém nas costas, como ele fez. Eu sabia que apareceria mais cedo ou mais tarde. Esse é o crente manufaturado. Então, e o profeta fala, cada pedacinho disso nós vemos na Bíblia. É que ele está mostrando aqui o crente genuíno, verdadeiro, que permanece na palavra, que crê na palavra, na totalidade da palavra. Tem esse manufaturado, que ele diz, cita esse tipo de Judas, que permanece ali até certo ponto, mas apenas aguardando uma oportunidade para apunhalar, a palavra pelas costas. Então veja mais uma citação aqui da mensagem provando sua palavra. A partir do parágrafo 188 aqui, essa também na tradução da Voz de Deus, aí o profeta chamando a atenção aqui, olhe para Sodoma, agora veja o que aconteceu. Aí ele cita a escritura de Lucas 17:30, ali Jesus falando, como aconteceu nos dias de Sodoma. O profeta fala, havia um grupo de pessoas que estava esperando por um filho prometido. Nós cremos nisso. Esse era Abraão e seu grupo. Havia uma turma morna, Ló, meio apostatado. Então veja, meus irmãos, que esse grupo, e olha que Ló, como nós temos citações, o profeta mostrando, era um tipo das virgens nécias. Ou seja, as virgens nécias é um grupo que se apostata. Esse grupo que fica pelo caminho devido às suas decisões, às suas escolhas, tanto de permanecer num grupo, de permanecer ouvindo uma mensagem que lhe prepara para a tribulação, como também dos seus desejos não serem para algo mais, para algo maior, para algo espiritual de fato. Há sempre essas três classes. O povo de Cão, Sem e Jafé, também crentes manufaturados e incrédulos. Eles estão por toda parte. Nós o encontramos em todo grupo. Aí o profeta vai aqui enfatizando isso. Nós encontramos sempre esses três grupos em toda parte. Então, veja que o profeta ele traz esse quadro de Sodoma para trazer aqui um detalhe que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui. A partir do parágrafo aqui 200. O profeta falando ali de Elohim trazendo discernimento para Sara, porque Sara riu. E Abraão chamou de Elohim, que era Deus ali em carne, o filho do homem feito carne. No 202, agora observe, note, Ló teve um mensageiro lá embaixo, também. 2 deles desceram até lá. Um deles desceu e outro desceu com ele. E pregaram e chamaram o povo a fugir da ira que estava por vir. Posicionalmente, o mundo nunca se encontrou nessa condição desde o dia em que Jesus fez a promessa até agora. Então, observe esse detalhe. Ló recebeu um mensageiro que iria preparar eles para fugir dessa ira, para passar, por essa tribulação. E é o quadro, meus irmãos, que nós temos visto de muitas pessoas em igrejas da mensagem hoje sendo preparadas para passar pela grande tribulação.
Essa que é a verdade, recebendo mensagens, pregações para os preparar para passar por isso. E aí, se Deus permitir, numa próxima oportunidade, eu queria entrar nesse assunto da construção da arca de Noé e a construção da pirâmide de Enoque. Porque um é voltado para as coisas naturais, terrestres, e outro para coisas espirituais. Um constrói algo que vai o elevar, que vai o tirar dessa dimensão, e outro algo que vai mantê-lo, que vai fixar ele nessa terra e passar por essa tribulação, né? Então veja que interessante. Pessoas sendo preparadas através de pregações, de mensagens, para permanecer nessa terra e passar por esse período de tribulação. Enquanto o outro, esse grupo espiritual, essa igreja espiritual, recebendo essa mensagem da palavra feita carne, né? O Filho do Homem feito carne, como o profeta diz aqui, e uma mensagem que o preparou para ser transformado, para receber o Filho, que é exatamente o que nós desejamos. Só que nós vemos hoje essa separação. Pessoas sendo preparadas para uma mensagem para ficar aqui, por mais que Ló desejava ter um filho, né, porque ele só tinha filhas, por mais que desejam também o rapto, desejam esse filho, né, esse arrebatamento, esse Jesus, gerar essa palavra nos seus corações, eles estão recebendo uma palavra que não gera esse filho, mas que gera essa preparação para passar, para ser livrado dessa ira de Deus nessa grande tribulação. É lamentável isso, mas é o quadro que nós vemos nas Escrituras. Vou finalizar por aqui. Nós teríamos aqui muitas escrituras, muitas coisas que poderíamos citar, mas é muito material, é sempre muito conteúdo, e eu creio que a gente trazendo um pouquinho de cada vez fica mais fácil para poder absorver isso, para poder ter esse entendimento, né? A palavra de Deus, ela é esse Cordeiro de Deus, essa palavra feita carne. Nós vemos que a nossa alimentação hoje não é mais leitinho, não é mais um mingauzinho, é comida sólida, é carne, então precisamos partir isso, né? Para também não engasgar. Só para finalizar aqui, em Apocalipse 11, no versículo 8, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Isso a Bíblia falando de Israel, né? Israel espiritualmente sendo chamada de Sodoma e Egito, né? Devido à sua apostasia. Então veja que essas pessoas que se apostatam, essas pessoas que acabam vivendo essa vida morna e natural, são essas pessoas que estão nessa igreja ou nesse contexto, nessa estrutura da mensagem, né? É lamentável, mas nós vemos os tipos, nós vemos as Escrituras nos mostrar isso. E esse grupo está sendo identificado a cada dia mais, está se tornando cada dia mais nítido essas pessoas que estão sendo preparadas, este grupo espiritual e este grupo carnal. Que Deus os abençoe, que Deus possa nos ajudar a estar nesse grupo espiritual, que isso possa fortalecer a sua fé, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe.